Lembra desse suporte de parede? Uma peça diferente que, além da bike, você pode guardar alguns acessórios e equipamentos de proteção. Para fazer ele, eu usei a serrinha, a serra para PVC, serras copo, etc. Essas ferramentas e muitas outras estão nessa mala e ela pode ser sua. Basta você participar da promoção Pedaleria Starrett. São 12 dessas até dezembro, uma por semana. Acesse esse endereço para conhecer a lista completa de ferramentas. Leia o regulamento, preencha seus dados pessoais e responda a pergunta simples. Pronto, você já está participando. Se você não ganhou, tente novamente. Toda semana sai um ganhador e zera tudo. As perguntas mudam e começa tudo outra vez. Então, se inscreva aí e participe. São mais de R$ 2.000 em ferramentas Starrett. Boa sorte a todos! Seu quadro está assim, todo arranhado e descascado? Que tal uma pintura nova que você mesmo pode fazer? Todo mundo sabe que uma boa pintura requer preparação. Tem o processo de lixar, aplicar o fundo, a cor desejada e o verniz protetor. Mas se você tiver um espacinho aí na sua casa, dá para fazer isso sem compressor nem pistola de pintura. Se você está disposto a fazer esse trabalho, você vai precisar do decapante, o solvente para tirar a tinta velha. Vai precisar também aplicar um fundo, o primer, para quadros de cromo ou de ferro. Se o quadro for de alumínio, tem outro tipo de fundo, ele é amarelado. E vamos usar quase tudo em spray, assim a gente não vai precisar do compressor de ar. Até o decapante, esse solvente para tirar a tinta, pode ser em spray também. Mas como eu não achei em lojas físicas, só tinha em anúncios na internet, eu comprei esse aqui. E esse você tem que aplicar com pincel. E para sua segurança é importante usar máscara, luvas e óculos de proteção. Esse cara aqui é corrosivo. É só passar uma camada generosa desse produto e esperar agir. No começo eu fui com muita pressa, estava difícil de sair, mas se esperar uns 5, 10 minutos, solta tudo. Depois você tira essas cascas com uma espátula, eu estou usando um pedaço de serrinha, ou pode usar até mesmo uma palha de aço, também dá um bom resultado. Com o quadro decapado, temos que fazer uma boa limpeza nele, então inclua na sua lista de compras o thinner, a estopa e também algumas lixas d'água. Para que a tinta pegue bem, aqui não pode ter nenhum traço de gordura, sujeira e muito menos o decapante, que pode tirar também a tinta nova. Aqui na embalagem do fabricante está escrito que é para esperar de 3 a 5 horas depois que você limpa tudo para que o produto evapore bem. Como está no fim do dia, eu vou esperar um pouco mais, eu vou retomar o serviço só amanhã. Eu acabei fazendo esse varal aqui com esse arame de aço porque eu não posso andar em volta do quadro, né, que seria a situação ideal. Mas assim eu posso pintar uma parte, eu viro, né, através desses arames aqui eu viro o quadro, o garfo e consigo pintar bem todas as partes. E o curioso é que só quando o quadro está assim decapado é que a gente nota, né, o modo de fabricação. Como esse quadro é da década de 70 ou 80,
Apesar de ter sido feito por uma grande montadora, ele é cachimbado, né? Ou seja, todos os tubos se encaixam nessas pontas. E a solda é latão, então eles têm que esquentar com maçarico, passa aquela vareta de latão e ela penetra, né, entre um tubo do cachimbo e outro. É um trabalho muito artesanal e é bem legal porque agora dá pra ver, é tudo amarelinho. Para que a pintura fique bem lisinha, é importante dar uma lixada para deixar tudo bem perfeito. Você pode fazer isso com uma lixa comum, porém bem fina, ou com uma lixa d'água, né, que você vai molhando e vai passando, porque qualquer irregularidade aparece na pintura. Principalmente os riscos, né, que acabam ficando quando a gente faz a decapagem utilizando uma espátula ou uma lâmina, como eu fiz. Com tudo limpo e preparado, já podemos aplicar o primer, que é o fundo cinza. E para todos esses produtos em spray, a distância da lata no quadro fica entre 20 e 30 centímetros. Se cair muita tinta em qualquer uma das partes, ela pode escorrer, porque essa tinta é muito fina. Para evitar que escorra, cuidado com a sobreposição de camadas. Se você mantiver o botão apertado direto, essas duas partes vão receber muita tinta, porque você faz esse movimento, né? Para aqui, para aqui. Então, há duas técnicas para isso. Ou você passa do ponto, gastando um pouco mais de tinta, ou você trabalha apertando e soltando o botão. Mas fique de olho, porque essa técnica acaba acumulando uma gotinha de tinta aqui no bico. E uma certa hora ela vai voar e grudar na pintura e vai ficar aquela bolinha que depois vai dar trabalho para tirar. Tanto aqui para o primer quanto para a tinta é importante aplicar duas demãos, dando um intervalo entre 30 minutos e 1 hora entre elas, de acordo com as recomendações do fabricante da tinta e também das condições climáticas. Quando a gente faz uma pintura dessa e o tempo está quente, tem sol, é bem melhor. Em cima desse primer vai a cor que você escolher, mas antes a gente vai ter que lixar tudo isso daqui com a lixa d'água, que é aquela lixa bem fininha que você tem que molhar para fazer o serviço. Ela vai tirar todas as irregularidades, né? O quadro está um pouco brilhante, ele vai ficar mais fosco e vai pegar melhor a tinta. Existem dois tipos, né? A lixa d'água 1200, que é aquela muito fina, ela não tira quase nada, ela é boa para a gente fazer o serviço geral. E tem também a 600, que tem uma grana um pouco mais grossa, né? Tem aquela areinha um pouco mais grossa. Ela é ótima quando tem aquelas bolinhas que espirrou da ponta do spray, ou se der uma escorrida em algum lugar. Com ela você consegue desbastar e deixar aquilo mais nivelado. Uma coisa você tem que tomar cuidado. Com lixa, toda a quina é perigosa, né? Se a lixa pegar nessas quinas, principalmente aqui no quadro cachimbado, ela pode tirar tudo e o quadro fica no ferro novamente. Então, em todo lugar que tem uma quina viva, você tem que tomar muito cuidado. Agora sim, vamos aplicar duas demãos de esmalte sintético. Escolhi o vermelho vivo, essa bike vai ficar bem legal.
Com a pintura seca, a gente já pode partir para a finalização, colocar algum adesivo para embelezar, né? E você encontra gente vendendo na internet adesivos de todas as marcas e modelos de bike. Mas se preferir, pode mandar fazer um personalizado para você. Depois disso, eu vou aplicar um verniz geral para proteger tanto a pintura quanto o adesivo. Esse verniz pode ser fosco ou brilhante. E você aplica da mesma forma, em spray. Aí que legal, vida nova para um quadro antigo. Se você prestar atenção nesses passos, você também consegue pintar a sua bike em casa. Essa aqui vai virar uma fixa. Eu mostro como montar uma gastando pouco em um outro vídeo. Valeu, um abraço! Se o quadro for de ferro ou de cromolibdênio. Quando o quadro é de alumínio, vai outro tipo de fundo, ele é amarelo. E vai precisar também... Da tinta, pô. Não, e vamos fazer complementar. Você vai precisar de um quadro também. Para que a pintura fique bem lisinha, é importante que o cachorro fique gemendo. A tinta nova. Aqui na embalagem está escrito que é para esperar de... É importante aplicar 2 demãos de tinta. É importante aplicar 2 demãos de tinta. É importante aplicar 2 demãos de tinta entre 30 minutos e 1 hora. Assim, ele fica com uma espessura boa para a gente passar a lixa e tirar aí o excesso tanto para o primer, tanto quanto... Tá difícil. Eu te mostro como montar uma bem legal.